Que a graça, a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. No momento, falando de Jesus, como prometido, estarei contando uma experiência que eu tive muito forte, muito forte. Se você tem muito medo, se você não tem coragem, não ouça esse vídeo. Mas se você é uma pessoa que é corajosa, continue ligadinho até o final desse vídeo e vai servir para muitos crentes, como serviu para mim, para um alerta na minha vida. Vou estar passando para você em nome de Jesus. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus, de estar aprendendo com o Espírito Santo, ensinando também. Como o apóstolo Paulo falou, o que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Então assim é a nossa missão, queridos. O que nós aprendemos do Senhor, nós também estamos passando para vocês como um aprendizado, como lutar contra os ardis do adversário. Também quero agradecer aos meus filhos, aos meus netos, todos os meus colegas de trabalho, todos aqueles que têm apoiado este canal, ao canal também Examinando as Escrituras, com o nosso irmão Luiz Aquino. Sim, vou deixar aqui no canto do vídeo, vou deixar a foto do canal para você clicar lá, canal Examinando a Escritura com Luiz Aquino. Este servo do Senhor tem orado, tem intercedido por mim, por minha família. Este servo do Senhor tem me ajudado, como sempre tem falado, e assim eu estou dando honra a quem tem honra, diz a palavra do Senhor. É um servo honrado. Vai lá no canal, peça oração, interaja, se inscreva, compartilhe. Dê o seu like, não esqueça do like, é muito importante. Nesse canal do irmão Aquino, também o canal Artes em Tricô, com a Marlete Goulart. Vai lá para aprender mais uma renda para a sua família, é muito importante. Ela ensina a fazer vários tipos de coisas. Vai lá, você vai ser bem recebido, bem acolhido neste canal, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas vamos a mensagem de Deus. Olha, foi terrível, mas eu vou explicar desde o começo para vocês. Mas primeiramente vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 58, que fala sobre o jejum aceitável. 58:3. Foi assim que o Espírito Santo começou a conversar comigo, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Aqui eles jejuavam e ficavam requerendo de Deus todo o trabalho que eles tiveram para jejuar. Isso aqui o Senhor não se agradava disso. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina sua cabeça como junco e estenda debaixo de si cinza e saco? Chamarias isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Você pode estar falando, mas ela já falou disso nos vídeos anteriores. Sim, já falei, mas é este vídeo que eu achei ligação para contar a experiência que eu tive. A experiência de arrepiar o cabelo, hein, queridos? Não foi fácil não, hein? Daí é que fala, o jejum que é aceitável perante o Senhor, porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo
e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. A intercessão também, queridos, por essas pessoas. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires nu, cubras e não te escondas na tua carne? Não despreze aquele que te pede. Não despreze aquele que precisa de um abrigo, de um casaco. Reparta o teu pão, não vai te fazer falta, o Senhor vai multiplicar na tua vida. O Senhor diz que e não te esconda da sua carne, ou cubras e não te esconda da tua carne. Então, daí, se você fazer tudo isso, então romperá a tua luz como a alva, e a cura apressadamente brotará, e a justiça irá diante de ti, a glória do Senhor na tua retaguarda. Aqui está falando do jejum que aceitava o Senhor, eu já tinha falado. Mas vamos ao que interessa, vamos à experiência que eu tive, que eu disse que não foi nada agradável, que foi uma coisa de arrepiar o cabelo. Não é qualquer pessoa que suporta o que eu suportei aqui. Mas o Senhor me ensinou, e eu vou passar para você, que serve a Deus, você que é crente, você é pastor, você que jejua, olha só, quando você jejuar, não te mostre. Olha que eu fiz um esboço, mas eu dou total liberdade para o Espírito de Deus tomar a minha boca neste vídeo e falar conforme Ele quer. Eu fiz um esboço aqui, e o título do vídeo que eu marquei é Cara a Cara com o Inimigo. Experiência terrível. Então daí o Espírito Santo me deu os 58:3. Foi assim, queridos. Eu, incentivada por um amigo, eu resolvi, eu vou de bicicleta para o serviço. Eu tô mudando várias coisas da minha alimentação, refrigerante, tô tirando as coisas que faz mal para o corpo, para a saúde do corpo. Eu fui incentivada a fazer um jejum. Só que sempre eu pensei no meu coração, quando eu fazer um jejum vai ser para Deus, não vai ser porque é para me emagrecer, tá? Uma coisa que veio na minha cabeça, é uma coisa minha. Aí, como eu ia fazer, incentivada por esse amigo, ia fazer esse jejum para saúde do corpo. Lá no trabalho, quando eles falavam alguma coisa, né, porque daí não vê a gente comer, tem a hora do café, tem a hora do almoço, não vê, daí a gente se alimentar. Só que eu fiz assim, eu ia tomar líquido só de manhã, chá, uma água com gás. Tomei também minha vitamina com água com gás, a vitamina efervescente, coisa assim, líquida. E aí quando chegou no almoço, me alimentei. Não vai encher, né, também. Se alimenta moderadamente. Aí, daí você começa de novo. Aí, de novo, a tarde toda é só chá líquido. E quando chega a noite, você se alimenta da janta, né? 2 horas antes de você dormir, não pode ser muito tarde. E aí dorme, e no outro dia mesma coisa. Só que eu fiz um dia. Quando eu fiz um dia, eu já comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que eu falei para os meus colegas que não era um jejum para Deus. Esse foi o meu erro. Eu falei, não, esse jejum não é para Deus. Não é para Deus, é para a saúde do meu corpo. Porque eu estou precisando perder peso. Não por causa tanto de vaidade, mas porque eu tenho um problema que precisa emagrecer mesmo. Porque o meu peso se elevou muito além do que era. Porque minha altura é baixa.
Tem 1,54 m só, e o peso estava alto. Então foi por isso que, incentivada, eu fui jejuar. Quando isso foi na sexta-feira. Quando amanheceu o dia, deixa eu pensar mesmo para me contar certinho. De madrugada eu acordei sem sono e comecei a mexer no meu celular. Passou-se algum tempo, eu pensei, vou tirar uma soneca e vou dormir. Foi a pior coisa que eu fiz. E aí, suspense. Agora, se tiver criança aí perto, você quiser tirar, pode tirar. Pausei o vídeo, pode tirar, porque o mundo espiritual é mais forte, mais real do que nós pensamos, querido. Isso aí mexeu muito comigo. Isso aí mexeu muito comigo. Muito. Porque eu comecei sonhando que eu estava numa casa. E nesse sonho tinha um amigo meu, que ele é missionário. Tá, ali era um sonho. Deu pra ver que era um sonho comum. Que esse missionário estava ali. E tinha mais uma pessoa que eu não recordo quem era. E eu saí para a rua e fui andando, caminhando. E como foi escurecendo, foi chegando a noite, eu comecei a ficar com medo e pensei, vou voltar para casa. Quando eu dei volta e voltei, eu vi esse meu amigo missionário vindo de terno, de gravata e cantando um louvor da APA Cristã. Ele cantava um louvor alto. E eu pensei, meu Deus, mas como pode, né? Ele com tantas provações e lutas está cantando, ainda está cantando. Eu admirei isso nele. Mas quando ele chegou perto de mim, não era mais ele, era outra pessoa e, portanto, eu não puxei assunto com ele e passei. Quando eu passei, eu comecei a entrar no mato escuro e comecei a sentir a presença do mal, presença do adversário. E aí eu orei, falei, Senhor, cobre o meu leito com teu sangue, não deixa o adversário, né, vir me espremer, me judiar, porque eu já passei por experiências assim. E não adiantou. Quando eu me vi, dei por mim, eu estava deitada na cama e no meu canto, onde ficava meu esposo, ex-esposo, no canto da minha cama tinha um ser maligno, um demônio terrível. Ele estava abraçado assim em mim. E na sexta-feira, eu pensei, nossa, tem testemunho que os demônios, ele violentam as mulheres, fazem aquilo com as mulheres. Meu Deus, eu sei que é verdade, mas que horrível uma coisa dessa. Comigo nunca tinha acontecido isso, né? Então por isso que eu pensei. Foi a pior coisa que eu pensei. Esse demônio era tão feio, tinha assim as sobrancelhas altas, que aquele chifre não era grande, era pequeno. Eu vi ele claramente, eu vi o quarto. Ele dava gargalhada e ele era muito grande, só que ele não tinha blusa, sem blusa, aquele musculoso, grande, ele abraçado assim em mim. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E ele dava risada, não tinha efeito. De repente, ele começou a tentar me violentar. Pasme, verdade.
Ele tentou. E como eu me cubro com um sobre-lençol, daí com as cobertas depois, e estava sobre lençol, foi uma coisa terrível e real. Meu Deus! E ele forçando, e eu gritando de dor. Eu tinha dor e eu, meu Deus, Jesus! Eu gritando. Aí ele não conseguiu, porque aquele lençol, que eu creio que foi próprio Deus, né, que protegeu ali, não deixou ele concluir o que ele queria fazer comigo. Aí ele me virou e ele ficou assim de lado ainda de mim. Ele enfiava o dedo aqui nesse lugar onde a virilha, o intestino. Ele empurrava os dedos assim, que era grande, né, porque ele era um demônio muito grande. Ele empurrava o dedo assim, mas na barriga, no lugar do intestino. Ele apertava, quando ele apertava assim, me dava aquela dor horrível. Eu gritava. Você pode se escandalizar, mas não se escandalizem, porque foi uma coisa que aconteceu comigo para mim aprender a lutar no mundo espiritual, para mim parar de ser desobediente à voz do Espírito Santo, porque o Senhor não tinha me falado: filha, estamos em guerra, pega as suas armaduras. O que eu fiz? Lutei um dia, 2 e parei, querido. Desse jeito aí. Ele me judiou. Então ele enfiava aquele dedo assim na minha virilha e doía. Dava uma dor estrondosa e eu gritava. E eu comecei a chamar por Jesus. E eu vi que o trinco da minha porta começou a mexia assim, ó, como se alguém estivesse querendo entrar, mas a porta estava trancada. E eu pensei: meu Deus, a porta está trancada, e agora? Meu Deus, agora a porta está trancada, o que eu vou fazer? E eu pensei que foi o menino meu filho, né, que eu crio ele, que estava na porta, e não era. Eram os anjos do Senhor que estavam do lado de fora. Por quê? Eu falei que o jejum não era para Deus. Olha o erro. Meu Deus, que coisa mais gravíssima que foi. Daí quando ele fez várias vezes daquele jeito na minha barriga e dava dor. E eu quero falar que desde ontem eu não estou bem mesmo. Tanta dor assim. Mas eu creio que do jeito que esse inimigo fez de mim, me despertou pra lutar novamente. Eu fiquei com tanta raiva dele, eu chorei tanto, porque eu pensei assim: meu Deus, o que foi isso? Quando ele desapareceu, quando eu consegui me acordar, né, sumiu tudo aquilo, e eu consegui acordar. Eu chorei muito. Eu chorei e fiquei abatida. Pensei: será que Deus não é mais comigo? Por que aconteceu isso? Foi falha minha. Por que eu fui falar que não era para Deus? Aí, o que aconteceu? O Espírito Santo, depois de tempo que eu já estava acordado, o Espírito Santo começou a conversar comigo. O Espírito Santo falou assim: você falou, quando nós jejuamos, nós abrimos portas espirituais. E quando você falou que o jejum não era para Deus, a porta espiritual foi aberta, mas os anjos do Senhor foram impedidos de vir te socorrer. Por isso que o sangue de Jesus não tinha feito. E Satanás, como ele é entrão, ele conseguiu entrar. Se não é para Deus, vai ser para quem, querido? O jejum? Olha o nosso erro, cuidado. Daí o Espírito Santo falou: foi por isso, filha, que os anjos tentavam entrar para te ajudar e não conseguiram, porque você trancou a porta. Eu tranquei a porta, olha só, eu tranquei a porta para eles não entrar. E hoje
pedi pro Espírito Santo me dar uma palavra, ele me deu essa aí do Isaías 59, né? E daí quando eu abri um testemunho, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do testemunho muito forte que fala sobre jejum do ex-satanista, e ele explica tudo aqui, e eu fiz algumas anotações. Olha aqui, ó. O jejum tem que ser acompanhado, olha a maneira certa, queridos, com oração, estudo da palavra. No mundo espiritual, o jejum é como uma espada afiada. Olha só, espiritual, eu não estava com a espada afiada do guerreiro. Por que o Senhor falou, filha, nós estamos em guerra, pega as tuas armaduras? Eu perguntei, qual armadura? A espada. O Espírito Santo começou a falar. Vai lá e leia Efésios 6:10. O jejum é como a espada no mundo espiritual, como a espada afiada nas mãos de um guerreiro treinado. O Senhor nos treinou. Por isso, queridos, vamos se animar em consagrar verdadeiramente ao Senhor. E eu achei esse vídeo falava exatamente de Isaías 58:3, confirmando a palavra do Senhor. Você vai ver lá no testemunho. Eu peguei alguns esboços do testemunho que ele estava dando. Nunca devemos jejuar por orgulho espiritual. Tem pessoas que jejuam para se mostrar. Eu sou espiritual. Nem para mostrar-se aos outros que você está jejuando. A palavra do Senhor diz que quando nós jejuamos temos que lavar o rosto e lavar o rosto para não mostrar que está triste, nem ficar triste, ficar normal. O jejum deve ser discreto, uma questão entre você e Deus, não tem que estar contando para ninguém. Se jejuar por exibicionismo, para se mostrar, abrirão brechas no mundo espiritual. Foi uma brecha que eu abri no mundo espiritual, mas não para me, né? O meu erro foi falar que não era para Deus, que era para a saúde do corpo só. Pessoas que jejuam no secreto, os demônios não têm força para derrotar. Jejue no secreto, não fala para ninguém, não fala. Tem que jejuar com um propósito específico. Você vai colocar um propósito específico no jejum. Por libertação, por cura, por direção divina, por avivamento, por sua família. Quanto mais específico o propósito, mais direcionado será o poder liberado. Observação: não desistir antes do tempo. Satanás vai tentar de todo jeito nos impedir de ir até o final. Se você fez o propósito de 7 dias, faça os 7 dias. Ele vai tentar de todas as formas colocar desânimo, colocar fome, colocar de tudo para você desistir do teu propósito, mas continua firme. Olha, tem o meu irmão, o Senhor, o Espírito Santo falou para mim que o caso dele era somente jejum e oração, porque tem caça de demônios que saem somente com jejum e oração. E é agora, queridos, é agora que vamos entrar em guerra. Entre em guerra com o inimigo. Faça a tua consagração da forma que o Espírito Santo te tocar. Você não consegue jejuar o dia todo? Faz assim como eu vou fazer, como eu fiz. Faça, mas com propósito para Deus, com propósito. Não fica falando para ninguém, não precisa falar. Se alguém perguntar, não estou com fome, não estou com fome. Se oferecer alguma coisa, não, estou satisfeito. Nós temos que ter sabedoria. Temos que ter sabedoria para lutar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais real do que está aqui, ó. Eu senti na pele, foi terrível, foi real e terrível. Até perguntei pro Lucas se era ele que tinha mexido no trinco da porta ou escutado meus gritos. Ele disse que não ouviu nada e ele nem veio aqui na porta. E foi os anjos do Senhor que, ó, o Espírito Santo me falou que foi os anjos do Senhor. Foi essa experiência que o Senhor nos deu, que o Senhor
possa nos ensinar a servir a Ele de verdade. Vamos jejuar, mas com propósito. Jejue com propósito, jejue com a leitura da palavra. Você vai ver o quanto o Espírito Santo vai falar com você, quanto o Espírito Santo vai te revelar coisas que você nem sabia, coisas de Deus. Eu jejuei ali para a carne, para a saúde do corpo, e já senti sensibilidade do Espírito Santo, já comecei a ouvir a voz do Espírito. Queridos, o vídeo foi cortado e eu vou editar depois, no caso. Vamos ao momento da oração. Você que ouviu esse testemunho de arrepiar os cabelos, que foi de arrepiar mesmo, até agora eu tô, meu Deus, não estou com medo, porque eu já tive muitas experiências com Deus, mas essa foi uma das piores que o Senhor permitiu para mim aprender, porque eu sou a éguinha chucra. Eu aprendo só assim, ó, apanhando mesmo. Você que ouviu esse testemunho e sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Senhor, me dá força para jejuar, dá força para ler tua palavra, me dá força para te servir, Pai, em espírito, ouvir a voz do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me, purifica-me, Jesus. Sim, para que o Espírito de Deus habite na minha vida e que haja diferença, que eu seja a luz do mundo. Sim, que nós sejamos luz para iluminar. Sim, papai querido, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de consertar a nossa vida, de estarmos, meu Pai, recebendo, sim, a adoção de filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.